Bom dia. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Hoje é mais um dia que nós vamos aprender aqui algo que vai transformar a nossa vida. A palavra de Deus diz, irmão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre fé. Pega aí a sua Bíblia Sagrada. Vamos lá para Mateus capítulo 17. Amém, igreja? Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Amém, igreja? Irmão, nós vamos estudar aqui uma palavra, irmão. Essa palavra, ela foi pregada por vários pregadores e muitos pregadores, irmão. E esses pregadores não é pequeno, não. Muitos pregadores, por falta de estudar um pouquinho mais, irmão, ensinou ao povo de Deus de uma maneira errada. Mas Jesus, irmão, o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos e vai nos ensinar da maneira certa. Amém, igreja? Quem já ouviu pregadores falando, se nós tiver uma fé pequena do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos fazer o que quiser? Quem já ouviu isso? Você já ouviu? Essa maneira errada. Nós vamos aprender aqui com Deus a maneira certa e Deus vai transformar a sua vida, porque a sua fé vai crescer e a sua fé não pode ser pequena. Amém, igreja? A sua fé tem que ser grande. Amém? Nós vamos aprender aqui. Pega aí Mateus capítulo 17. Amém? Nós vamos estudar aqui o versículo 19 em diante. Mas antes de eu estudar, deixa eu falar aqui. Essa parte aqui que Jesus fala sobre isso aqui, amém? É a parte que quando um homem, irmão, estava com um problema muito sério com o seu filho estava sendo possuído por demônio. Uma hora jogava ele na água, o demônio estava destruindo a vida desse filho. Então esse pai pegou o filho dele e levou para os discípulos do Senhor Jesus para curá-lo. Só que os discípulos de Jesus, que era Paulo, nessa época era Paulo não, era Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus expulsaram o demônio e não conseguiram expulsar o demônio. Amém, igreja? Não conseguiu ajudar aquele homem. É por isso, irmão, que a nossa fé tem que crescer. Porque muitas pessoas que estão à nossa volta sofrendo, demônios está bagunçando com a vida dela, mas por nossa fé ser pequena, nós não podemos ajudar. Amém? Vamos ver isso aqui. Versículo 19. Vamos lá. Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Amém? Lembrando, aqui era o demônio que eles tentaram expulsar e eles não conseguiram. Jesus veio e expulsou esse demônio e esse jovem ficou livre desse mal. Vamos ler de novo? Aí os discípulos perguntaram a Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Olha para cá, irmão. Quando Jesus expulsou o demônio, os discípulos pelo menos foi sábio. Eles foram humildes e foram perguntar a Jesus por causa de que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. E Jesus ensinou aqui algo que ficou para nós. Irmão, você tem que perguntar também a Jesus: por que esse mal não está saindo da minha vida? Pergunta a Jesus. Porque talvez você tenha orado, você tenha expulsado, irmão, e o mal não sai. Você tem orado lá pelo seu filho e o seu filho continua no tráfico, continua nas drogas, continua vivendo uma vida errada. Pergunta a Jesus: Senhor, por que eu não consigo expulsar esse demônio que está levando o meu filho à destruição?
Pergunta a Jesus. Se você já perguntou, ele vai te responder aqui agora. Amém? Versículo 20. Olha que coisa linda que Jesus fala. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena o quê? Olha para cá, tem uma vírgula aí. Então, tudo que era o resultado do que eles não conseguiam libertar aquele jovem, é por causa de quê? A pequena fé. Então a nossa fé, ela não pode ser pequena. A nossa fé tem que ser grande. Só que muitos pregadores pegaram essa palavra aqui e ensinaram para a gente que a nossa fé tem que ser pequena, igual um grão de mostarda. Não. Você vai aprender aqui que Jesus não falou nada disso. Amém? Vamos continuar? Versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será o quê? Impossível. Olha para cá. Esse pedaço aqui que trouxe a confusão, irmão, no meio evangélico, no mundo espiritual. Houve uma confusão entre nós. Jesus nunca falou que nossa fé tinha que ser pequena. Jesus não falou isso. Vamos ler devagar, para que nós possamos entender de novo. Bem devagarinho. Versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como que? Como um grão de mostarda. Para por aí. Jesus não falou que nós temos que ter fé do tamanho do grão de mostarda, como os pregadores falam. Jesus falou que nós temos que ter fé como o grão de mostarda. Um exemplo para você poder entender o que é essa palavra como. É algo que é a mesma coisa. Se você olhar para essa cadeira aqui, ela é igual a outra. Ela serve para a mesma coisa. Amém, igreja? Você pode dizer, aquela cadeira lá é como a outra. Quer dizer, ela serve para a mesma coisa. Não é verdade? São parecidas. Então Jesus estava falando isso, que a nossa fé, ela não era para ser do tamanho, mas como o grão de mostarda. Então agora nós temos que saber como é que é o grão de mostarda. Vamos lá para Marcos, mais um pouquinho à frente. Marcos capítulo 4, versículo 31. Amém? Então agora nós temos que saber como é que é o grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é bem pequenininho. Mas você vai aprender. Amém, igreja? Nós temos que crescer a nossa fé. Irmão, talvez você está vivendo com um problema na sua vida, a sua fé está sendo pequena, por isso que você não consegue expulsar esse mal. Amém, igreja? Talvez você está lá, um parente com câncer, você tem orado pelo parente, ou talvez até por você mesmo. Esse câncer, esse mal que a nossos olhos é grande, nós não conseguimos expulsar esse mal. Por quê? Por causa da nossa pequena fé. A nossa fé tem que crescer, irmão. Amém, igreja? Você tem que crescer a sua fé. E esse papel não é de Deus, esse papel é seu. É você que cresce a sua fé. Amém? Então vamos ver como é que é o grão de mostarda. Marcos capítulo 4, versículo 30. Amém? Diz assim: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparamos, representaremos? Amém? Pula para o versículo 31, que é ali que está a nossa bênção. Versículo 31 diz assim: é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra,
mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. Amém, igreja? Para por aí, olha para cá. Então Jesus disse que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda. Aqui Marcos está ensinando para nós como é que é o grão de mostarda. Realmente o grão de mostarda, ela é a menor. Ela é bem pequenininha. Quem já viu o grão de mostarda aí? Ela é bem pequenininha. Mas só que, plantando o grão de mostarda, ela se torna a maior hortaliça. Quer dizer, irmão, ela se torna uma árvore muito grande. Então é a mesma coisa. A sua fé, ela tem que crescer como um grão de mostarda. Quando ela atingir uma altura grande, irmão, você alcançará as bênçãos de Deus. Se a tua fé continuará pequena, você não vai alcançar nada. Irmão, o discípulo perguntou para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus disse: por causa do quê? Da sua pequena fé. Irmão, nós não conseguimos expulsar o mal que está sobre a nossa vida, é por causa da nossa pequena fé. Nós temos que crescer esta fé que Deus plantou no nosso coração. Ela pode ser pequena, irmão, mas depois que plantou, amém? Quando você planta alguma coisa, o que você tem que fazer para aquilo crescer? O que você tem que fazer? A irmã falou: regar, mas o que? Cuidar. Amém? Irmão, você tem que cuidar da fé que Jesus plantou no seu coração. Realmente pode ter sido pequena, amém? Mas se você regar, cuidar, ela vai crescendo a cada dia. Ela vai chegar ao nível, irmão, presta bem atenção. Olha só o que está nessa palavra aqui. Vamos ler de novo, versículo 31. É como o grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grande o quê? Grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua o quê? Irmão, isso aqui é muito forte. Alinhar-se debaixo da sua sombra. Irmão, se a tua fé crescer de uma maneira, irmão, grande, como a Bíblia está falando, irmão, a sua fé vai começar a dar sombra para outras pessoas. Entenda isso no seu coração. A sua fé, se ela crescer, irmão, outras pessoas também se beneficiarão. Você, através da sua fé, fará que outras pessoas estarão debaixo da sua fé. É isso que Deus está falando. Presta atenção, vamos ler de novo. Versículo 32. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de toda a hortaliça, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. As aves do céu, irmão, são aquelas pessoas que estavam sem rumo na vida. Amém, igreja? Para você ter uma ideia, vamos ir no nosso ministério. O mais alto é o missionário R.R. Soares, no nosso ministério. Amém? Humanamente falando. Logicamente que é o Senhor Jesus que está sobre o nosso povo missionário. Mas presta bem atenção. A fé do missionário, quando começou, não era como hoje. Amém? Se você ouvir a história dele, muitas coisas ele não acreditava. Ele aprendeu, irmão, e crescendo na fé dele, foi crescendo de uma tal maneira. Se você olhar para a fé do missionário, olha quantas pessoas que está debaixo da sombra dele, da fé dele. Eu sou uma dessas pessoas, você também, porque nós fazemos parte da Igreja da Graça. Amém, igreja? Então nós também estamos debaixo dessa fé que o missionário que cresceu. Se a fé do missionário continuasse pequena, irmão, ele não cresceria ramos.
e não viria as aves do céu e fazia ninho debaixo dessa sombra, que somos nós. Amém? Quantos pastores estão debaixo do ministério dele? Olha só, irmão, o entendimento que Deus está trazendo para nós. Se a nossa fé crescer de uma tal maneira, irmão, que as aves do céu vai vir e fazer ninho debaixo da nossa sombra. Irmão, os seus próprios familiares, as pessoas que você conhece, vai fazer ninho debaixo da sua sombra. Amém, igreja? Uma fé da pessoa, quando ela cresce, ela ora pela outra, para você poder entender. A outra pessoa não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, só que você tem uma fé grande. Você sabe que se você orar, o milagre acontece. Irmão, você chega naquela casa lá, que é um conhecido seu, e ela fala que está doente. Ela fala que está com dor de cabeça, está com problema lá de saúde. Irmão, olha só o que quer dizer outras pessoas aninhar debaixo da sua sombra. Irmão, aquela pessoa não crê, mas você vai lá, fala de Jesus para ela, coloca a mão sobre ela, você ora, ela fica o quê? Curada. Irmão, por causa da sua fé, aquela pessoa que não conhecia Jesus, ela é curada. Olha o que a palavra está dizendo: as aves do céu vêm e colocam ninho debaixo da sua sombra. Irmão, a tua fé tem que crescer. Se a tua fé crescer, você vai arrebentar nesse mundo. Irmão, Satanás, ele não quer que teus olhos se abram dessa maneira. Se teus olhos abrir dessa maneira, irmão, você vai transformar este mundo. Quem sou eu, irmão Jorge? A palavra de Deus diz, irmão, amém? Não aceitar o curso desse mundo, mas transformar este mundo pela renovação do vosso entendimento. Irmão, se o teu entendimento se renovar, amém, igreja? Irmão, você vai alcançar o melhor de Deus. Glória a Deus.